disse: avisa o meu povo que eu, o Senhor, estou voltando. E mais uma vez ele repetiu: avisa o meu povo que eu, o Senhor, estou voltando. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês viram aí, meus irmãos, a introdução desse vídeo, onde uma irmã conta muito emocionada, uma grande visão que Deus deu a ela. Meus irmãos, eu peço que você não saia desse vídeo, que você assista até o final, porque o que Deus mostrou para essa irmã é um grande alerta, é um grande despertamento para a minha e para a sua vida. Nós sabemos que o tempo a qual estamos vivendo são tempos findouros, que nós sabemos, meus irmãos, que a volta de Jesus está muito próxima. E Deus tem falado através de profetas, através dos sinais e principalmente através da sua palavra, meus irmãos, que tem se cumprido dia após dia. Então eu peço que você não saia desse vídeo, preste atenção no que Deus mostrou para essa irmã. Deus, preste atenção. Da Igreja do Senhor Jesus, com a paz do Senhor. Meu nome é Andréia, e eu vim no meio desse vídeo trazer uma mensagem, um despertamento e relatar para a igreja que ainda dorme que a volta do Senhor Jesus ela é breve, que nós não podemos mais nos manter alheios ao que o Senhor tem feito, porque Ele tem usado vidas, Ele tem usado pessoas. Ele ainda usa os seus profetas para falar aqueles que ainda dormem, que eles possam enxergar que a vinda do Senhor ela é breve. Eu tive um sonho e esse sonho ainda é muito nítido. Como todas as vezes que eu relato, é como se eu revivesse aquele momento. E eu sonhei que eu estava num lugar e à minha volta tinha muitas pessoas. Era como se fosse uma celebração, como se fosse um evento. Nesse lugar ele tinha um muro muito alto mesmo, e branco, e de pedra. E esse muro, ele fazia uma quina, e nessa quina, como se ele terminasse e continuasse em outra direção, mas nessa quina que dava continuidade para essa outra direção, era como se tivesse ali um local onde alguém pudesse ficar de pé. E eu vi quando um homem de branco, ele se colocou de pé ali, naquele lugar. E todas as atenções, aquelas pessoas que estavam ali comigo, todas olharam na direção daquele local. E a gente viu que era um anjo. Mas não era um anjo como é retratado, com asas. Ele estava vestido de linho branco, uma roupa rústica. E todos passaram a admirar aquele anjo. E nós olhávamos para ele e de repente ele bradou em alta voz. E ele disse: avisa o meu povo que eu, o Senhor, estou voltando. E mais uma vez ele repetiu: avisa o meu povo que eu, o Senhor, estou voltando. E na terceira vez que ele repetiu, que ele bradou, ele falou: avisa o meu povo que eu, o Senhor, estou voltando.
e você vai ficar. Naquela hora eu fui tomada de um temor e um terror. E eu chorava, 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 chorava. E eu sabia que aquela mensagem era para que nós pudéssemos despertar. E eu entrei em pânico e eu chorava, chorava muito durante aquele sonho. E o meu choro, ele era tão real que eu acordei. Fui acordada pelo meu marido, que eu estava chorando. E eu me sentei na cama, chorando aos prantos, e aquela dor no meu coração de saber que aquela mensagem ela poderia se tornar real. Então eu relatei para o meu marido aquele sonho, falei para ele tudo que eu tinha visto. E ele falou: e aí, você vai fazer o quê? E às vezes, meu irmão, por vergonha, por medo do julgamento, o Senhor às vezes ele tem entregue para outras pessoas mensagens e a gente deixa de compartilhar porque a gente tem medo do julgamento do homem. E eu deixei por muitos anos essa mensagem. Eu calei e não fui às igrejas, eu não entreguei a quem eu deveria. Mas no mesmo ano ainda, continuando, porque foi uma sequência de sonhos, foram 3 sonhos. Então no segundo sonho, foi poucos dias depois, acho que uns 15 dias depois daquele primeiro sonho, eu novamente vim a ter uma outra revelação. E dessa vez eu entrava num cômodo, era uma sala, um quarto, um lugar branco, muito, mas muito branco, não tinha... Eu não conseguia enxergar nada naquela sala, ela não tinha fim, enxergar assim, que eu digo, ela não tinha um fim e não tinha detalhes, era tudo muito branco, tudo. E tinha uma mesa e uma cadeira de um lado e do outro lado. E eu chegava e sentava naquela mesa e tinha um livro muito grande em cima daquela mesa. E de repente, quando eu olhava, entrava naquela sala um homem. Ele estava vestido como um judeu ortodoxo. E ele vinha e se sentava à minha frente. E ele abria aquele livro como procurando o meu nome. E mais uma vez eu despertei. Mas aquele sonho, ele continuou ali firme e muito forte na minha mente. Passado outros 15 dias, eu tive um novo sonho. E dessa vez, eu estava na minha casa, no quintal da minha casa. E no quintal da minha casa tem um local assim, uma varanda, onde eu chego e eu contemplo o céu. E eu estava naquele momento de contemplação do céu e era por volta das 3 da tarde. Eu olhava para o céu e estava tudo limpo. Era um céu azul, sem nuvem nenhuma. E de repente se formavam várias e várias nuvens. E aquele dia ele foi escurecendo, aquelas nuvens, elas começaram a se juntar. E elas começaram a girar. E giravam, giravam, giravam. E se formou um buraco no meio daquelas nuvens. E o céu, ele se transformou em noite. E eu olhava e começavam a cair como uma chuva de meteoros na terra. E
eu sentia, eu não via, mas eu sentia que eram como se anjos estivessem descendo e como se as pessoas elas não estivessem mais ali. Então, meus irmãos, eu sei que cada um desse sonho complementa o outro e ele fala da volta do nosso Senhor Jesus. Então eu queria te dizer nesse dia que nós estejamos prontos, preparados para a volta do nosso Senhor Jesus. Ele ainda fala por meio de sonhos, ele usa os seus profetas e a palavra ainda diz que nos últimos dias os velhos sonharão e os jovens terão visões. Então eu tenho visto e ouvido vários relatos que me encorajaram a chegar até aqui e entregar a você essa mensagem. Desperta, porque a volta do Senhor, ela é breve. Obrigada por ficar comigo até aqui e ouvir essa mensagem. E que o Senhor Jesus, ele possa tocar o teu coração para que haja um despertar verdadeiramente, porque o Senhor, ele quer buscar a sua igreja. Estejamos prontos. E assim como naquele sonho aquele primeiro sonho em que eu chorava e eu não gostaria que você sentisse a dor que eu senti e que eu sei que será uma dor muito terrível para aqueles que vão ficar, para aqueles que o Senhor Jesus estão chamando, mas que não querem ouvir a voz. Volta para o caminho do Senhor. Obrigada pela oportunidade de vir compartilhar com vocês. Aquele local, depois do primeiro sonho, eu pesquisando na internet, eu vi que se tratava daquele muro em Jerusalém, o Muro das Lamentações. E eu sinto que como se eu tivesse sido transportada até aquele lugar para ter aquela visão. Eu espero que você, meu irmão, possa, o quanto antes, fazer um acerto com o Senhor, um concerto de vida e voltar para o Senhor Jesus. Não dá mais tempo da gente brincar com as coisas do Senhor. Obrigada pela oportunidade. Fiquem todos com paz no nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando. A palavra de Deus se cumprirá. Passarão céus e terra, mas a sua palavra há de se cumprir. Em breve trombetas irão ecoar nos quatro cantos da terra. A mídia tentará explicar o sumiço de pessoas. O desespero tomará conta do mundo. Marido procurará sua esposa. Mães irão procurar os seus filhos. Gente correrá para as igrejas. Irão entrar nos templos desesperados. Procurarão um pastor que nunca fizeram questão de ouvir. Mas a igreja já não estará mais aqui. A igreja estará com ele na glória. E se eu fosse